Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu estarei passando algumas dicas práticas de como nós podemos melhorar a nossa leitura bíblica e o nosso entendimento e compreensão dela. Espero que este vídeo seja muito útil para você, que te ajude e que te abençoe. Vamos lá então. A primeira dica que eu quero deixar aqui para vocês é que quando você for fazer a tua leitura bíblica, você tenha sempre um lugar apropriado, que você tenha um local reservado para ler. Quando você faz essa leitura com foco, com concentração, os teus resultados que você colherá serão muito melhores do que quando você faz com distrações. Ou seja, se você está lendo a sua Bíblia, mas você está com a televisão ligada, o celular está do seu lado, de repente chega uma mensagem no WhatsApp, chega uma mensagem no Facebook, no Instagram. Então isso vai tirar a tua concentração, vai te distrair. Obviamente que nos dias de hoje, com a tecnologia, nós temos a Bíblia acessível 24 horas por dia em nosso bolso. Todos nós temos um smartphone, né, e temos o aplicativo das Escrituras e podemos ler ali a qualquer momento da nossa vida. Seja o momento que você está na fila do banco, seja na fila do ônibus, seja no intervalo do seu trabalho, em qualquer lugar você pode estar lendo as Escrituras. Mas nada vai se comparar com a leitura que você faz num lugar apropriado, no momento que você está ali concentrado para ler. Então isto vai te ajudar muito no teu entendimento. Então a primeira dica que eu deixo é que, se for possível, obviamente que nem todos têm essa possibilidade, às vezes a pessoa tem criança pequena em casa, tem o filho ali que quer estar brincando, que não permite que você tenha esse tempo. Então, assim, se for possível que você tenha este momento teu. Este momento que não importa a quantidade de tempo, mas sim a qualidade da leitura. Então, se você tem lá 10, 15, 20 minutos, que você aproveite esses minutos para ler as Escrituras com concentração. Isto vai te ajudar em muito. Se você tem filho pequeno, espera ele dormir, espera a tua esposa ou teu marido dormir, vai ali, tem um tempo, lê as Escrituras, você vai perceber, né, a diferença que isso vai fazer no longo prazo. Então, isso não significa que esse tipo de leitura seja mais espiritual do que qualquer outra, seja mística. Não, nada disso. É simplesmente o fato de você estar concentrado na sua leitura. Então, se você quer ler as Escrituras, você precisa dessa concentração. Isso vai te ajudar na memorização, vai, né, te ajudar e no longo prazo você vai perceber a diferença. Ok? A segunda dica que eu quero deixar para vocês é que, se for possível também, nesta tua leitura que você vai fazer apropriada, utilize sempre uma Bíblia física, de papel. A Bíblia, que todos nós temos uma em casa, que você utilize ela. Por que eu passo essa dica? Porque geralmente as Bíblias de papel, elas têm já ali, se ela for uma Bíblia com bastante referência, rodapés e tudo mais, ela vai fazer conexões de textos. Então você está lendo lá, por exemplo, Jesus instituindo a ceia. Você já vai encontrar ali na leitura do texto, ou no rodapé, ou no lado da Bíblia, alguma referência bíblica de outro texto correlato com o que você está lendo. Então pode ter ali, de repente, um texto de Paulo, lá nas suas cartas, falando da ceia. Então, a Bíblia, no papel, nos traz esta facilidade a mais. Já a Bíblia no aplicativo, que hoje em dia, geralmente, todos nós temos agora, pela praticidade, pela velocidade, acabamos lendo mais nos aplicativos, seja no smartphone, seja no tablet, a gente acaba perdendo esta possibilidade, né, esta capacidade que as Bíblias físicas nos dão de ter conexões de textos. Então, isto é uma outra dica que eu te passo, que vai te ajudar. Isso eu vejo na prática comigo, né? Eu faço muita leitura no computador, no celular, quando eu estou fazendo os meus planos de leitura, mas geralmente quando eu vou preparar algo, uma mensagem, eu quero fazer um estudo mais aprofundado, eu procuro sempre pegar uma Bíblia física, abrir ela, porque eu sei que ali, mesmo que você já conheça os textos, mas às vezes você não lembra, né, as conexões do texto, então esta Bíblia de papel, ela vai te dar
esta apoio, esta ajuda a mais, e por isso que eu deixo esta como a segunda dica. A terceira dica, já ligando com a segunda dica, é que você tenha outros materiais de apoio para ler. Isso é muito importante. Não existe geração que tenha tanto material disponível como a nossa. Obviamente que as próximas gerações terão ainda muito mais. Mas isto já é um privilégio que nós temos hoje, acessibilidade. Alguns anos atrás, aí não tanto tempo atrás, como 40, 50 anos atrás, até talvez menos, as pessoas não tinham tanta facilidade de ter um material de apoio para ler juntamente com as escrituras. E hoje nós temos muito material disponível. Então, o terceiro conselho que eu te dou é que você tenha sempre outros materiais para fazer a tua leitura bíblica. Isto vai expandir o teu conhecimento das escrituras, vai expandir o leque ali de possibilidades para que você possa compreender as escrituras e aquilo que você está lendo. Então, quero deixar aqui 3 materiais, eu vou até estar mostrando aqui rapidinho, que podem te ajudar. O primeiro, muito simples, é que você tenha um dicionário da língua portuguesa nas suas leituras. Por que eu digo que você precisa ter o dicionário? Porque normalmente vai ter palavras nas frases que você está lendo que você não conhece, que você não entende. Então não seja impaciente. Por isso que eu falo, quando você faz uma leitura com concentração, ali num tempo que você está sozinho e você tem o material de apoio, você vai abrir, vai ler ali o dicionário, ver aquela palavra, o que ela significa, porque às vezes você está lendo uma frase, um contexto, tem uma palavra especificamente que você não sabe, mas aquela palavra é uma palavra-chave para aquele texto em si. Se você não for atrás para entender o que é aquela palavra, talvez você perde ali o contexto daquilo que o autor bíblico estava escrevendo. Então, você pode ter um dicionário, como esse, pequenininho, de apoio, como você pode ter ali o próprio Google no dicionário online, pesquisar para você entender palavras que você não conhece. Isso vai aumentar o teu vocabulário, o teu conhecimento, também vai aumentar. Um outro material, esse aqui eu acho sensacional, aqui são alguns exemplos apenas, tá bom? É você ter um manual bíblico. Esse aqui, ele trata de Gênesis e Apocalipse. E ele vai, trazendo, eu vou abrir aqui, dar um exemplo para vocês, de todos os livros da Bíblia. Então, por exemplo, aqui, 1ª e 2ª Crônicas. Aí, título. Na Bíblia, em hebraico, o título original é Os Anais, isto é, acontecimentos ou eventos da época. Os livros 1ª e 2ª Crônicas foram compostos como um só, mais tarde tendo sido dividido em 2 livros na tradução para o grego do Antigo Testamento Septuaginta, por volta de ano 200 a.C. Aí ele vai tratar aqui, autor e data. São inexistentes, tanto em 1ª Crônicas como em 2ª Crônicas, declarações explícitas acerca do seu autor humano, embora a tradição judaica favoreça bastante o nome de Esdras. Então ele vai explicar o autor, qual foi a data, cenário e contexto, isto é muito importante. O cenário histórico imediato compreende o retorno em 3 fases dos judeus do exílio da Babilônia à Terra Prometida. Então aqui ele vai tratar, este é um manual bíblico de John MacArthur, é sensacional, que vai te dar um apoio incrível na tua compreensão. Então é muito importante você comprar um material, esse aqui eu paguei 60 e poucos reais, então é um material acessível, barato. Tem muitos outros, esse aqui é um que eu comprei e gosto muito, então vira e mexe eu estou lendo ele aqui para compreender algumas coisas. Então assim, tem de Gênesis a Apocalipse, todos os livros aqui tratando quem foi o autor, qual foi a data, qual era o cenário da época e muitas outras conselhos aqui e muitas outras coisas que podem te ajudar. Um outro conselho que eu te digo é que você tenha sempre um dicionário bíblico. Esse aqui é o mais famoso que tem, de John Wycliffe. Tem muitos outros também já, outros autores, que vai te trazer um acréscimo enorme aí nas tuas leituras. Então tem esse material de apoio, por isso que eu digo, como é que você vai levar isso aqui para o teu trabalho? Não tem como. Como que você vai ler isso na fila do ônibus? Na fila do supermercado? Não tem como. A Bíblia no aplicativo é possível. Às vezes a gente está ali, está demorando, está no trânsito, parou. Está na BR, deu um acidente, parou. Você pode abrir ali o seu aplicativo
e fazer a tua leitura, mas nem sempre a gente tem esse material de apoio. Então tenha materiais de apoio, compre, né, invista, isto vai te ajudar em muito no teu conhecimento ali das tuas leituras. O quarto conselho que eu quero deixar aqui para vocês é que você leia pelo menos uma vez na tua vida a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, começando lá em Gênesis e lendo como se fosse, né, um livro normal, um livro qualquer que você faz de leitura de começo, meio e fim, que você faça essa leitura. A Bíblia, ela não é um livro, né, para que a gente leia como um livro qualquer, obviamente, e nem mesmo para que a gente apenas leia ela. A Bíblia, ela é muito mais do que isso. A Bíblia é um livro para que seja estudado. Mas eu aconselho que você faça uma leitura aí de Gênesis, Apocalipse, como se fosse um livro, assim, normal, e como se tivesse em ordem cronológica. A Bíblia, ela não está em ordem cronológica, embora nos dias de hoje nós já temos Bíblias, né, que foram impressas em ordem cronológica. Então, se você tiver aí o desejo de adquirir uma, você pode encontrar facilmente. Mas, mesmo que ela não esteja 100% na totalidade, de maneira cronológica, a Bíblia segue uma cronologia. Então, por isso que eu dou esse conselho. É muito importante você ler do começo, né, até o final, porque ela vai seguindo ainda, né, um desenrolar da história, vai seguindo uma cronologia, como, por exemplo, é muito importante quando você vai lá e abre a sua Bíblia, lá no livro de Reis, lá em 1 Samuel, abre o livro ali na época dos reis, dos juízes, e de repente você está lendo a história de Davi. Qual que seria um conselho importante? Você saber em qual momento da história aquele texto está encaixado. Em que momento Davi viveu? Davi viveu antes de Jesus, depois de Jesus? Qual o momento? Então, quando você faz essa leitura cronológica, você vai entender e vai ter, né, ali uma compreensão melhor do momento histórico. Então, por exemplo, você vai entender lá que veio Abraão, depois vem seu filho Isaac, Jacó, vem as 12 tribos, depois nasce Moisés, o povo está no Egito, Moisés é o libertador, vem e liberta o povo, conduz eles para a terra prometida, entra o momento dos juízes, o povo se enfada por não ter um rei e clama por um rei sobre eles, e então Deus permite que seja estabelecido um rei, vem rei Saul e vem o rei Davi. Então, quando você começa a entender esta parte cronológica, vai ser muito mais fácil. Você vai abrir lá em Daniel. Estou aqui lendo Daniel. Bom, aí Daniel está em que momento da história? Antes de Davi, depois de Davi, antes de Jesus? Como eu falei, a Bíblia não está 100% na sua cronologia. Mas, mesmo assim, ela continua seguindo. O livro de Gênesis é o início. E o livro lá de Apocalipse é o último livro, que foi escrito no final do primeiro século. Então, é importante você saber em que parte cada texto, cada Bíblia, cada livro, né, das Escrituras, ela se encontra na história. Por isso que eu falo que quando você tem um manual bíblico junto, isto vai te ajudar a você ter estas referências, que nem sempre a tua leitura direta ali nas Escrituras você vai conseguir entender. Existem algumas bíblicas físicas que já na primeira página, antes de começar o livro, também já traz todo um contexto histórico, traz um contexto do autor, da data e pontos chaves, né, daquele livro. Então, isso tudo nos acrescenta no nosso conhecimento. Como eu estava falando de Daniel, então quando você entende, poxa, Daniel, em que fase da história? Daniel, ele passou um período na Babilônia. Então eu sei que Daniel é do tempo que o povo judeu foi para a Babilônia. E esse período da Babilônia, como que era? Quando que foi? Quanto tempo durou? Então tudo isso vai te ajudar. O quinto conselho, e é um conselho clássico, né, todos que pregam a palavra, que ensinam, aí eles sempre falam desse conselho, que é você ler sempre a Bíblia dentro do seu contexto, e nunca ler os textos ou um versículo fora do seu contexto. Quando a gente lê um versículo fora do contexto todo que ele foi escrito, geralmente isto nos traz
pretextos para que a gente crie erros, heresias, enganos. Quando interpretamos apenas um texto, abrimos lá a Bíblia, eu quero ler aqui este versículo, caiu aqui no meu dedo, e aí eu trago aquele texto, aplico ele na minha vida, ou aplico ele num contexto ao qual estou vivendo, ou na vida de alguém, sem levar em conta todo o contexto que foi escrito. Então é muito importante você sempre ler a Bíblia dentro do seu contexto. Alguns conselhos práticos é sempre você ler o capítulo todo, ler os versículos anteriores e posteriores, tentar ler os textos ali compreendendo o que o autor estava querendo dizer, para quem ele estava querendo dizer. Então isso é muito importante. Outro conselho, já junto com este aqui, é que você estude a cultura da época, que você estude a cultura dos povos. Então, por exemplo, o Novo Testamento, ele foi escrito na língua grega. E os 3 povos que existiam no Novo Testamento era o povo judeu, o povo grego e o povo romano. Esses 3 povos, eles prevaleciam naquela época. Obviamente que tinha outros povos, mas o contexto bíblico ele está escrito dentro do contexto histórico, social destes 3 povos. Então é muito importante quando você está lendo, por exemplo, as cartas de Paulo, você entender um pouco como que era a cultura grega, como que era a cultura romana. Os romanos, eles dominavam eles dominavam militarmente naquela época e eles dominavam também judicialmente. Os gregos, eles dominavam culturalmente, a língua deles prevalecia. E os judeus, eles tinham toda a questão do Antigo Testamento, que trata somente do povo judeu, do povo de Israel, passando para o Novo Testamento e outros povos, então, sendo ali inseridos na promessa que Deus tinha do seu povo. Então é muito importante você ter este conhecimento, como, por exemplo, Paulo está escrevendo um conselho para mulheres. É importante você entender para quem ele está escrevendo. E aí você vai lá e pesquisa como que os gregos lidavam com as mulheres. Como que os romanos olhavam as mulheres. Aí você conhecer como que os romanos lidavam com o relacionamento entre senhor e escravo. A escravidão era permitida no meio do povo romano? A escravidão era permitida no povo grego? A escravidão era permitida no povo judeu? Então, quando você entende um pouco desta cultura, ao ler as Escrituras, você vai entender que os autores bíblicos eles estavam inseridos dentro deste contexto. Como que os judeus lidavam com os recursos financeiros? Como que os romanos lidavam? Como que os gregos? Como que os gregos olhavam a questão espiritual? Os deuses, como eram os deuses dos gregos? Como eram os deuses para os romanos? Como que o povo judeu? Então, é muito importante você entender, principalmente o Novo Testamento, porque o Antigo Testamento está tratando apenas do povo de Israel. E, obviamente, todos os outros povos que viviam ali no Oriente em volta do povo de Israel. Mas, quando vem para o Novo Testamento, são esses 3 povos especificamente que estão inseridos em todo o contexto bíblico. Então, quando você começa a entender, você vai aumentar o teu conhecimento e também o teu entendimento e compreensão daquilo que João, Paulo, Pedro, Tiago, enfim, eles escreveram, que eles estavam dentro daquele contexto. Então este é o 5º conselho que eu deixo para vocês. O 6º conselho que eu quero deixar aqui, a 6ª dica, e esta é algo que eu tento fazer particularmente, não é possível para todos os livros da Bíblia, mas é você ler o livro completo de uma única vez. Então, por exemplo, você vai ler lá a carta de Paulo aos Efésios. É uma carta curta. Então, quando você for ler, leia ela de uma vez e leia ela completa. Por que eu digo isso? Porque quando você faz essa leitura, você vai ter uma compreensão melhor da carta. Por exemplo, às vezes o que está lá no capítulo 5
é algo que ele está tratando no capítulo 1, está interligado um assunto com o outro. Por quê? Porque esta divisão bíblica que nós temos hoje, entre capítulos e versículos, é algo muito posterior da época dos escritos. Esta divisão ela foi feita a partir do século XI da era cristã. Então foi uma divisão feita para que facilitasse a leitura bíblica, para que facilitasse o encontro dos textos e tudo mais. Mas os escritos originais, elas foram escritas de uma única vez, era uma carta completa. Então quando você lê um capítulo e acha que o capítulo 1 não tem nada a ver com o capítulo 5, capítulo 6 e assim, entre todas as cartas, a gente acaba se enganando, achando que o Paulo escreveu Efésios 1 era uma coisa. Daí ele foi lá e escreveu Efésios 2. Não, era uma carta só escrita até chegar no seu fim. Como tem... Aí quando vai, por exemplo, para 1 Coríntios e 2 Coríntios, eram cartas distintas, separadas. Então, por isso que tem lá, primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios. Mas, se você conseguir ler, né, a carta toda de uma única vez, eu tenho certeza que isto vai te ajudar, porque aí você não perde ali o ritmo da leitura, você vai ver aquilo que talvez ele está tratando no primeiro capítulo, daqui a pouco você lê no quinto e você já está fresco na sua memória. Então, esta dica eu digo para que você não venha a esquecer o que você leu. Como eu falei, isso não é possível para todos os livros, né? Como que você vai ler aí, por exemplo, Gênesis, o livro de Salmos, em um único dia, em uma única leitura. Então não é possível, mas que você tente fazer a leitura pelo menos uma única vez, né, na sua vida. Você tente fazer ali, bom, essa semana eu vou ler Gênesis inteiro. E você ler um atrás do outro, um capítulo atrás do outro, para que esteja muito fresco ainda na sua memória o que a carta está tratando. Então esta é uma dica que vai te ajudar e muito. Agora, de uma forma contrária a esta, a outra dica também é você ter a leitura, o plano de leitura. Isto vai te incentivar a não desistir da leitura. Então é muito importante você ter um plano de leitura que você vai fazer lá anual, semestral, enfim, tem vários planos disponíveis na internet. O plano é muito bom porque ela nos incentiva a não desistir. Então você vai vendo lá, poxa, mais um dia, mais um dia, mais um dia. Lá em dezembro, no dia tal, eu termino de ler. Aí você não desiste. Então é importante. Hoje tem vários planos que vão ser diferentes uma da outra, né? Uma vai começar lá, de repente, nos evangelhos. Outra vai intercalar um evangelho, um livro do Antigo Testamento. Então você escolhe aí um plano que você, né, goste. Geralmente, para ler a Bíblia por completa, você precisa apenas de 20 minutos por dia, né, lendo aproximadamente aí de 3 a 4 capítulos por dia. Então veja que não é tão difícil assim, basta apenas termos disciplina, né, e dedicação, e o plano ele vai te ajudar a não desistir. Então tem o plano, faça o plano, mas se você quer aumentar a tua compreensão de certas cartas, tente fazer aquela dica que eu falei, de você ler, né, uma vez só, numa pegada só, toda uma carta ali, ler, por exemplo, as cartas de Paulo geralmente são pequenas, ler Romanos não é tão pequena assim, mas é possível você ler num dia só. Então você vai, pega a carta de Romanos e lê ela num dia só, ou 2 dias, para que esteja muito fresco na sua memória, fazendo as suas anotações, tendo o material de apoio, isto vai te ajudar em muito a tua compreensão. Bom, a última dica que eu quero deixar aqui, tem muitas outras, obviamente que estou passando aqui algo simples e prático, talvez, né, numa outra oportunidade a gente poderia se aprofundar um pouco mais nesse entendimento das Escrituras, ali nos aprofundando em conhecimentos mais específicos, ou até mesmo, né, passando dicas aí para que você se aprofunde na leitura dos originais, dos textos, né, em grego, nos textos em hebraico. Não é necessário você ter esse conhecimento, né, você saber a língua, mas hoje já existem materiais para que você pode fazer consultas, né, e fazer ali uma exegese, mas não é este o objetivo deste vídeo. E por fim, eu quero deixar a dica que você conheça um pouco da história da Bíblia.
Eu vou deixar aqui no card, aqui em cima, um vídeo que eu tenho no canal, falando um breve resumo da história da Bíblia. É um vídeo bem breve também, né, da história. Você pode depois pesquisar e se aprofundar muito mais do que o meu vídeo. Mas eu deixo esse conselho porque eu acho que é o mais importante. É você conhecer a história da Bíblia. Então, tem muitas pessoas que elas leem a Bíblia e podem ler até várias vezes, mas o simples fato de ler não significa que a gente está compreendendo ela. Então, hoje eu entendo, depois de muitos anos, que o mais importante não é a quantidade que eu leio a Bíblia, mas sim a qualidade e também a compreensão que eu tenho dela. Então, não adianta eu ler, até decorar textos. Tem pessoas que decoram, né, até decoram textos para poderem recitar os textos ali, mas se você decorar os textos, mas não compreender o que o texto está querendo dizer, não vai ter muito resultado. Não vai, né, produzir ali o resultado que você deseja e que realmente é importante. Então, é importante conhecer a história da Bíblia, conhecer como que ela foi formada, em que ano que ela foi formada, como que ela foi definida, como que os textos foram escolhidos, quem escolheu eles, em que ano, em que cenário, quais textos, né, que compõem as escrituras dos católicos, as escrituras dos protestantes, quais textos que acabaram não sendo considerados como inspirados por Deus, e por isso esses textos não estão nas escrituras. Então tudo isso é muito importante. Hoje as pessoas elas têm a acessibilidade às escrituras muito fácil, como eu falei, 24 horas por dia, mas poucas pessoas têm o conhecimento da história da Bíblia. Como ela foi produzida, como ela foi feita, em qual, né, língua que ela foi escrita, como foram as suas traduções. Então que você possa se aprofundar neste estudo. Quando você entender isto, vai te abrir um mar aí de entendimento, de clareza, para que você possa ir se aprofundando um pouco mais. Infelizmente, muitas pessoas não leem a Bíblia porque não compreendem ela, não entendem, então elas se desestimulam e acabam desistindo de ler. Eu já ouvi de muitos jovens falando assim, eu tento ler, mas não entendo, não compreendo, e aí eu desanimo de ler. Mas a Bíblia, ela é o livro mais fascinante que existe na Terra. É o livro que mais produzido, impresso, vendido da história da humanidade. Mas eu reconheço que se ler ela, não entendendo, acaba sendo muito cansativo e maçante, de fato. E aí, então, a pessoa acaba desistindo de ler. Mas quando você começa a compreender as Escrituras, a se localizar ali nos textos, na história, nos escritos, eu tenho certeza que você vai se apaixonar pelas Escrituras. E isso vai fazer com que você tenha mais desejo de ler ela. Então, eu deixei estas dicas muito práticas, simples, mas que podem ser muito úteis aí na tua caminhada. Se você gostou deste vídeo, deixa um comentário abaixo, deixa também ali alguma sugestão de outras dicas e que você possa, né, ter aí a sua leitura e o seu conhecimento cada vez mais aprofundado. Que Deus abençoe a tua vida. Um forte abraço.